Você já sentiu que tem trabalhado até o limite e mesmo assim permanece no mesmo lugar? Que o esforço não se converte em fruto e que por mais que você planeje, algo invisível parece puxar os seus passos para trás? O que ninguém costuma te dizer é que perdão e sucesso pessoal caminham lado a lado, não como uma fórmula mágica, mas como uma dinâmica prática. Quando você aprende a soltar o que prende, ganha espaço para perceber o tempo certo e agir com sabedoria. É disso que vamos tratar agora. Salomão, no livro de Eclesiastes, não escreve um manual de empreendedorismo moderno, mas oferece reflexões que funcionam como um código de leitura para quem quer entender por que esforço e resultado nem sempre andam juntos. Em Eclesiastes 3, ele fala sobre estações, tempos e ciclos. Em Eclesiastes 9:11, ele observa que nem sempre os rápidos vencem, e que há tempo, oportunidade e acaso que influenciam cada jornada. Se você aceitar olhar para esses textos como instrumentos para interpretar sua vida prática, descobrirá pistas para alinhar ação, paciência e relacionamento, e sim, para perceber como o perdão atua nessa equação. Antes de continuar, se essa mensagem está tocando você de algum modo, curta este vídeo e inscreva-se para não perder as próximas reflexões práticas. Fica comigo. Vamos direto ao ponto. O problema central que vejo em pessoas talentosas é simples e brutal: esforço sem percepção. Você pode trabalhar duro, multiplicar horas, criar planos e ainda assim perder por ter agido fora do tempo, por ter se apegado a uma imagem ou por carregar ressentimentos que impedem parcerias e decisões corajosas. Salomão nos lembra que há um tempo para tudo, Eclesiastes 3, e que o sucesso muitas vezes depende de reconhecer o momento em que se deve plantar, podar ou esperar. Mas há outra camada invisível que quase nunca é mencionada nos cursos de produtividade: as amarras emocionais, e o perdão é um instrumento prático para cortá-las. Primeiro princípio: tempo e oportunidade. Eclesiastes 9:11 diz em essência que a vida não promete igualdade de condições. O tempo e a oportunidade influenciam quem avança. Isso significa que esforço bruto sem sensibilidade ao contexto tem probabilidade alta de dar pouco resultado. Pense em um profissional que insiste em oferecer um produto que ninguém está pedindo naquele momento. Ele aumenta o investimento, melhora o marketing, porém ignora que o mercado vive uma estação diferente. A lição de Salomão não é inação, é percepção. Cultivar a sensibilidade para identificar sinais de estação. Quais são esses sinais? Recursos alinhados, capital, tempo e energia, portas se abrindo nas relações, feedback repetido do mercado, paz interna para fazer a jogada. Quando esses elementos convergem, a ação tem mais chance de produzir fruto. Não confunda a paciência com inércia. Há uma paciência ativa, estratégica, que prepara terreno mesmo enquanto espera. Você pode estar esperando enquanto constrói capacidade, testa hipóteses pequenas, forma alianças. É diferente de permanecer preso a um projeto falido por orgulho. A paciência ativa é disciplina, aprender, ajustar, relacionar-se. É também onde o perdão entra como fator-chave. Se você carrega rancor por quem os prejudicou, é provável que recuse parcerias futuras, deixe de delegar ou não peça ajuda quando é crucial. O perdão não é pouca coisa. É a abertura necessária para confiar em outros, dividir riscos e somar capacidades. Segundo princípio: ciclos e sazonalidade. Eclesiastes 3 nos lembra que há um tempo para plantar e outro para colher. Plantar fora da estação não é apenas ineficaz, é custoso. Imagine alguém que investe todo o capital para lançar um serviço que só fará sentido quando a economia estiver estável e que não tem reservas para atravessar o período até a colheita. Não é apenas questão de competência, é gestão de ciclos. Gente que prospera tem sensibilidade às estações e constrói reservas mentais, financeiras e relacionais para atravessá-las. Eles sabem que às vezes a melhor ação é semear discretamente, construir reputação e esperar o vento mudar. É aqui que a humildade estratégica entra: reconhecer limites, aceitar que nem tudo depende de você e preparar várias frentes. A Bíblia sugere prudência prática. Reparte com 7, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Eclesiastes 11:2. Em linguagem atual, diversifique: tempo, dinheiro, atenção, projetos. Não coloque todos os ovos em uma cesta quando a estação é incerta. Diversificação não é covardia, é inteligência. Terceiro princípio:
vaidade, identidade e perdão. A vaidade, a busca por validação externa, é uma armadilha, porque te ancora a um resultado que pode não acontecer. Pessoas que se definem apenas pelos títulos, números ou bens tornam-se vulneráveis ao vento das circunstâncias. Quando a identidade depende do externo, qualquer retrocesso vira crise existencial. Salomão denuncia essa fragilidade ao longo de Eclesiastes. A busca por tudo sobre o sol é vaidade. A alternativa não é desvalorização do trabalho, mas reconstrução da identidade. Quem você é além do resultado? Quando essa identidade é sólida, você age com menos ansiedade e mais clareza. E o perdão se conecta aí de modo prático. Muitas vezes você não perdoa porque acredita que, mantendo a mágoa, preserva sua dignidade ou obtém justiça. Esse acúmulo de ressentimento funciona como uma trava que reduz sua capacidade de arriscar, de formar alianças e até de aceitar feedback. Perdoar não apaga o passado nem garante retorno financeiro, mas liberta a energia emocional e abre portas. Perdoar a outra pessoa pode permitir que você negocie de novo. Perdoar a si mesmo permite que você reinvente o caminho sem peso desnecessário. Perdão é um ato estratégico que limpa o terreno para escolhas melhores. Deixe-me contar 2 histórias para ilustrar essas dinâmicas. A primeira é a trajetória de Mariana, uma empreendedora fictícia, mas representativa. Ela criou um produto excelente, conseguiu capital e, num movimento acelerado, expandiu rapidamente. Abriu filiais, contratou sem consolidar processos e terminou com dívidas altas quando uma mudança súbita de mercado reduziu a demanda. O que faltou a Mariana não foi talento, foi percepção e diversificação. Ela plantou tudo na mesma estação e não deixou reservas. Além disso, manteve mágoas antigas com um sócio que havia saído. Por orgulho, recusou conversar com ele quando surgiram oportunidades de parceria para salvar o negócio. O resultado foi que o orgulho e a pressa contribuíram para a queda. A segunda história é do colega Carlos, que tinha menos preparo técnico, mas mais sensibilidade ao tempo. Ele chegou a um mercado novo como parceiro, aguardou sua hora e ofereceu uma solução minimalista quando as condições mudaram. Carlos cultivou relacionamentos, abriu mão de orgulho e foi capaz de pedir ajuda quando necessário. Ele perdoou pequenos deslizes do passado e construiu alianças que mais tarde o colocaram em posição estratégica. Não digo que Carlos foi beneficiado por acaso, digo que sua disposição em manter portas abertas e em diversificar esforços ajudou a posicioná-lo quando a oportunidade apareceu. Esses 2 exemplos mostram o que Salomão sinaliza. O sucesso tem relação com timing, preparação e postura relacional. Agora, como traduzir isso em passos práticos? Aqui entram 3 áreas de ação: perceber, preparar e libertar. Perceber é desenvolver sinais claros que te avisem quando a estação muda. Pratique isto. Todo trimestre, revise 3 indicadores do seu contexto: financeiro, fluxo de caixa, reservas; relacional, portas abertas, alianças vivas; e pessoal, energia, foco, convicção. Se 2 ou mais indicadores sinalizarem convergência, é provável que esteja chegando o momento de agir com mais ousadia. Não se trata de prever tudo, trata-se de reduzir o ruído e aumentar a probabilidade de estar no tempo certo. Perceber também é espiritual. Peça sabedoria, estude o contexto, converse com conselheiros, sem transformar sinais em certezas absolutas. Preparar é agir enquanto espera. Montar MVPs, protótipos, testar apostas pequenas, treinar a equipe e cultivar parceiros. Diversificar tarefas e investimentos é preparar-se para a incerteza. Repartir risco, como ensina Eclesiastes 11:2, é ação concreta. Aloque parte dos seus recursos em projetos de alto risco e outra parte em opções mais seguras. Procure aconselhamento técnico antes de grandes movimentos. Delegue, treine pessoas de confiança e aprenda a construir sistemas que não dependam só de você. Parcerias são multiplicadores de capacidade. Melhor 2 do que 1, Eclesiastes 4:9, não é só poesia, é uma regra prática. Aliados podem ver oportunidades que você não vê e segurar você quando vacilar. Libertar é onde entra o perdão como instrumento prático. Perdoar é um processo com passos que você pode executar mesmo em meio ao trabalho diário. Primeiro, identifique e nomeie as mágoas. Escreva quem, quando e como a ofensa te impactou. Segundo, avalie o custo. Quanto dessa emoção te paralisa? Que decisões você evita por causa dela? Terceiro, faça a escolha ativa de perdoar. Isso significa decidir liberar a demanda por retribuição pessoal, não fingir que nada aconteceu. Quarto, reperfia em ações concretas.
Isso pode ser um pedido de desculpas, uma conversa de redefinição de limites ou simplesmente um gesto simbólico que marca o fim da amarra. Quinto, reestruture a relação com limites claros, se necessário, para que o perdão não signifique exposição a novos abusos. Perdoar não exige reatar todas as relações, requer soltar o peso que impede seu movimento. Há também o perdão a si mesmo, que frequentemente é mais difícil. Para muitos, o bloqueio do orgulho se transforma em autocrítica contínua. Eu devia ter previsto, eu falhei, não sou suficiente. Esse padrão paralisa. Pratique a escuta compassiva consigo mesmo. Reconheça o erro, nomeie as lições, faça a reparação possível e projete um plano para evitar repetir o mesmo padrão. Perdoar-se é aceitar que falhas são parte do processo e que aprender delas é tão valioso quanto o sucesso. Importante frisar, perdoar não é garantia de prosperidade material automática. Não caia na armadilha de pensar que o ato espiritual é um bilhete para o sucesso. O que acontece é que o perdão remove barreiras emocionais e relacionais que muitas vezes impedem a ação correta. Liberado desse peso, você melhora sua percepção, amplia a capacidade de formar alianças e fica mais apto a diversificar inteligentemente. A prosperidade, quando vier, será fruto de uma convergência entre preparo, timing, boa gestão e, quando for o caso, provisão que só Deus sabe ordenar. Agora vamos a um conjunto prático de ações que você pode implementar já nesta semana. Primeiro exercício: faça um inventário relacional. Liste até 10 pessoas com quem você tem tensão importante. Avalie para cada uma o peso do ressentimento de 1 a 10 e o custo prático desse ressentimento na sua vida e carreira. Para as 3 maiores pontuações, escreva uma ação concreta de primeira etapa: enviar uma mensagem para iniciar conversa, solicitar uma reunião ou escrever uma carta que você não enviará. A intenção é nomear e começar a desmontar a amarra. Segundo exercício: revise suas apostas financeiras e de tempo sob a lente da diversificação. Separe suas iniciativas em 3 categorias: curto prazo, manutenção, médio prazo, expansão testada e longo prazo, apostas. Certifique-se de não ter 100% do risco concentrado em uma única frente. Se for empreendedor, defina uma reserva de emergência empresarial, um colchão que permita esperar pela estação certa sem desespero. Terceiro exercício: desenvolva um radar de sinais para o timing. Quais 3 sinais indicariam que é hora de escalar? Pode ser um aumento consistente de demanda em 3 meses consecutivos, a chegada de um parceiro estratégico com capital e credibilidade, ou mudanças regulatórias que favoreçam sua oferta. Liste esses sinais, acompanhe-os semanalmente e compartilhe com alguém responsável por te segurar quando aparecerem. Quarto exercício: pratique o perdão como procedimento. Para perdoar alguém, escreva uma carta de perdão, sem a obrigação de enviar, onde você explica objetivamente o que aconteceu, como te afetou e que decisão você toma agora. Depois, queime a carta ou guarde-a em um lugar simbólico que marque o encerramento. Essa simbologia mental ajuda a desligar o circuito repetitivo do ressentimento. Quinto exercício: peça conselho. Entre em contato com 2 pessoas de confiança, mentores, parceiros ou colegas, e peça uma visão honesta sobre onde você está plantando fora da estação. Pessoas que não estão emocionalmente envolvidas enxergam padrões que a sua proximidade não permite ver. Isso é humildade estratégica, expressão prática do temer a Deus, na medida em que você se coloca para aprender. Ao avançar nesses passos, você começará a perceber uma mudança sutil, mas decisiva. Emoções presas deixam de ditar decisões e você começa a agir com mais liberdade, a aceitar ajuda, a dividir riscos. Esse é o benefício prático do perdão. Não é varinha mágica, é limpeza do terreno emocional e relacional. Quero reforçar também a importância de aprender a delegar. Muitas pessoas que não prosperam seguram tudo por medo de falhar ou de que alguém repita uma ofensa. Delegar é uma maneira de apostar na capacidade coletiva. Selecionar aliados confiáveis, treinar e, quando necessário, perdoar pequenas falhas na execução é parte de como você escala sem sobrecarregar-se. Ser bom em delegar exige critérios. Escolha pessoas alinhadas com valores, teste em tarefas pequenas e construa uma cultura de responsabilidade. Perdoar permite que você recomece com pessoas mesmo depois de frustrações, desde que existam limites claros e consequências justas. Outro ponto crucial é a atitude de juventude. Não falo apenas de idade, mas de flexibilidade mental. Mudar de estratégia, aprender novas habilidades, deixar de lado a vaidade do sempre fiz assim, é o que diferencia quem se adapta.
A juventude é disposição para experimentar, falhar pequeno, aprender rápido e ajustar. Se você acha que já sabe tudo, está perdendo uma vantagem competitiva. Ser jovem na mente é ser curioso, humilde e corajoso. Chegamos então ao momento de sintetizar o que vimos. Há uma fórmula simples e prática que você pode aplicar. Reconhecer o tempo, agir no tempo, confiar no processo. Reconhecer o tempo exige percepção e sinais. Agir no tempo exige preparação, parceria e diversificação. Confiar no processo demanda paciência ativa e fé prática. Fé entendida como confiança responsável em uma ordem maior. E dentro dessa tríade, o perdão opera como catalisador. Ele limpa o caminho para você perceber com mais nitidez, para construir relações e para agir com mais ousadia e menos peso emocional. Antes de encerrar, quero fazer uma observação pastoral e prática. Temer a Deus não significa viver amedrontado, significa cultivar reverência, humildade e responsabilidade moral. Reconhecer que há um tempo maior, que nem tudo está sob nosso controle, não anula a nossa responsabilidade de planejar e trabalhar. Pelo contrário, o temor reverente nos lembra de agir com integridade, de administrar bem o que nos foi confiado e de não atribuir nossos resultados a fórmulas simplistas. Esse temor nos salva do orgulho que nos prende a mágoas e nos torna incapazes de perdoar. Quando alinhamos nossa vida a essa humildade estratégica, ganhamos uma luz prática para decidir quando acelerar e quando esperar. Se você quer aplicar isso agora, volte aos exercícios sugeridos. Comece pelo inventário relacional e pela carta de perdão simbólica. E se quiser ir mais fundo, há materiais complementares que organizam um plano em 5 semanas para limpar bloqueios emocionais, estruturar diversificação e formar alianças estratégicas. Está tudo descrito no link na descrição. Se esse vídeo te trouxe algum insight concreto, deixe um comentário. O que mais te impactou? Você se percebe segurando uma mágoa que agora pode começar a soltar? Para terminar, perdoar não é um gesto fraco. É inteligência prática. É decisão que favorece visão, parceria e liberdade para agir no tempo certo. Quando você reconhece as estações, Eclesiastes 3, entende que nem sempre o mais veloz vence, Eclesiastes 9:11, e decide libertar-se do que prende, emocional, relacional e estrategicamente, você cria condições reais para crescer de modo sustentável. Faça o exercício, avalie seus ciclos, construa parcerias e pratique o perdão como disciplina. Você não precisa de garantias, precisa de clareza, coragem e humildade para seguir em frente. Se você gostou desta mensagem, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e não esqueça de assistir ao vídeo complementar que está na descrição para um plano passo a passo. Comente abaixo, você perdoa com facilidade ou vive carregando algo que te prende? Quero ler e responder. Seja prático, seja paciente e confie na sabedoria que nos ensina a viver por estações e a libertar o que impede nosso caminhar.